Como competir com programadores baratos, ou indianos, né? E a questão é, muitas vezes quando você pensa em como competir, né, com esses programadores que cobram preços, enfim, quase de graça para fazer alguns sistemas, e até em alguns sites, se você participa de sites de freelancer, coisas do tipo, então normalmente você vê lá aqueles indianos, né, quando o site é do mundo inteiro, você vê lá aqueles indianos que cobram quase de graça para fazer o sistema e você fica pensando, e agora, como é que eu vou competir com esses preços absurdos aqui? Isso aqui não tem como competir com eles. E aí que eu tenho agora uma coisa para te explicar bem direitinho, para você entender os aspectos que envolvem competir com um programador que cobra mais barato, por exemplo. Vamos entender primeiro o que é que o seu cliente quer. O que é que todos os clientes, na verdade, né? O que qualquer pessoa que quer um projeto quer. O que é que a pessoa quer no final das contas? Qual seria o cenário perfeito para essa pessoa? Seria que você entre no cérebro dela, pegue tudo o que ela está pensando e faça aquilo exatamente do jeito que ela precisa. Né? Esse seria o cenário perfeito, se você conseguisse escanear o cérebro do seu cliente, pegar exatamente o que ele está pensando, conseguir criar tudo aquilo que ele está pensando e do jeito que ele precisa, exatamente como ele imaginou. Esse seria o cenário perfeito. Né? Se você conseguir fazer isso, se você conseguir saber o que as pessoas estão pensando e saber exatamente o que a pessoa quer, maravilha! E o que é que o seu cliente mais tem medo? Qual é o maior medo de uma pessoa que quer um projeto de um sistema, de um site, de qualquer coisa desse tipo? É de perder o próprio tempo com erros de comunicação. Ou seja, é de pedir para você fazer isso, isso e aquilo, e você fazer isso, isso e aquilo de forma diferente, ou de forma errada, ou não como ele imaginou. E o maior medo dele é exatamente esse, é contratar você como programador, né? Contratar você e perder o tempo dele porque você entendeu de uma forma errada. Ou ele explicou de uma forma errada, enfim, não importa. Ou seja, tudo se resume à comunicação. Então, como é que você melhora a sua comunicação para conseguir competir com preços mais baixos? E aí que vem o truque. Você não tem que demonstrar que você tem todos os conhecimentos técnicos do universo. O que você tem que demonstrar para o seu cliente é que você entende o que ele quer. Você reexplica o que ele explicou para você. Quando você conseguir fazer isso, aí você vai conseguir competir com o preço tranquilamente. Então não importa se você está cobrando 10 mil reais e outra pessoa está cobrando 5 mil reais. O cliente vai tender muito a querer você se você conseguir entender o que ele está pedindo de verdade e explicar para você, demonstrar que você entendeu. Porque não é só entender na sua cabeça, você pode até ter entendido. Mas se você não conseguir comunicar que você entendeu para ele, não conseguir convencer ele que você entendeu o que ele quer de verdade, então não houve comunicação. E o segredo é a comunicação entre você e o cliente. Então eu queria um site para minha pizzaria, um sisteminha para você escolher a pizza e fazer o delivery, certo? Beleza, eu sei fazer isso, sei demais. Faço tranquilo, nem se preocupe que eu faço tranquilo. Isso não é uma comunicação. Isso é só você dizendo que sabe fazer. E basicamente todo mundo vai dizer que sabe fazer. Todo mundo vai dizer que já fez. Todo mundo vai dizer que isso aqui é tranquilo demais. Nem se preocupe que já está feito. Então isso não é entender o cliente. Isso é nada, basicamente. Isso e nada é a mesma coisa. E aqui vai um segredo chave. Um segredo para você pegar qualquer projeto que você quiser. É o seguinte. Se você conseguir complementar a explicação do seu cliente ou alertar ele em algum ângulo diferente que aquele projeto pode ter X problema ou Y problema e que como você pode solucionar esse problema baseado no que ele falou, se você conseguir complementar ou demonstrar algum possível erro no projeto que pode ser resolvido de tal forma, quando você faz isso, o projeto é seu. Porque isso demonstra não só que houve uma comunicação perfeita, ou seja, você entendeu perfeitamente o que o cliente quer, mas mais do que isso, você entendeu mais do que ele. Então, se o cliente quer lá um sistema que faça isso, isso e aquilo, e você diz, beleza, a gente pode fazer isso, isso e aquilo, e aí, inclusive, a gente pode fazer com que isso daqui funcione para que isso ou aquilo funcione também da seguinte forma. Ou até
o cliente quer isso, isso e aquilo, e aí você diz, beleza, mas se a gente fizer isso dessa forma, talvez um funcionamento dessa funcionalidade fique melhor, e aí fique melhor para você, para seus funcionários usar o sistema. O que você acha? Isso demonstra que você não só entendeu ele, como você entendeu mais do que ele. Isso passa confiança para o seu cliente. Então ele vai considerar muito mais, e aí eu digo muito mais. Você que entendeu ele, que demonstrou que entendeu ele, que passou confiança, que entendeu ele, do que o cara que diz sim, eu sei fazer, tranquilo demais, isso aqui eu cobro metade do preço que o outro programador quer. Então, como você chega nesse ponto de entender mais do que o cliente, basicamente? Você chega nisso praticando, criando sistemas reais e entendendo como funcionam as coisas no mundo real. Muitas vezes os programadores, eles entram em um círculo vicioso de querer entender só como funcionam tecnicamente as coisas. Então você quer aprender 350 padrões de projetos diferentes, orientação a objetos nuclear, fazer o código mais perfeito, mais otimizado e a coisa mais linda do universo, e você esquece de como fazer coisas que funcionam na vida real, coisas que ajudam pessoas de verdade, ou seja, as necessidades reais do cliente. Então mostre que entende o que o cliente quer e não o que você sabe fazer simplesmente. Se o cliente confiar na comunicação, ele vai preferir você do que um programador mais barato muitas vezes. E você percebe que eu falei pouco sobre preço, né, e mais sobre comunicação? Então vamos falar sobre preço agora. Você alguma vez na vida já escolheu um restaurante que, por exemplo, a comida era R$50, no lugar de um restaurante, muitas vezes um do lado do outro, que a comida era R$30. Então você já escolheu alguma vez o restaurante mais caro? Ou muitas vezes era um produto, por exemplo, tinha lá o mais barato e o mais caro. Você já escolheu alguma vez o mais caro e não o mais barato? Obviamente que sim, todo mundo já, em alguma situação da vida, escolheu o mais caro do que o mais barato. Olhando do outro lado agora, quantas vezes você já escolheu o item mais barato ou foi para o restaurante mais barato e gostou mais do que o mais caro? Quantas vezes você já comprou um produto mais barato e gostou muito mais dele do que daquele mais caro? Com certeza, todo mundo também, eu e você já comprou uma coisa mais barata e gostou dela muito mais do que aquela coisa mais cara. Isso até acontece com vinho, né? Então isso prova para você que você não precisa ser o mais barato, mas também você não precisa ser o mais caro. O que você precisa é ser o mais honesto. E por esse vídeo você deve entender que você tem que se focar mais na comunicação do que no preço em si. Sendo o preço honesto, você tem lá o seu preço honesto e você se foca na comunicação. Quer ele seja mais barato do que algumas pessoas, quer ele seja mais caro do que algumas pessoas, não importa, desde que ele seja o preço honesto, você se foca na comunicação, no cliente e em ajudar ele de verdade. E quando ele perceber isso, ele vai preferir você mesmo que você seja um pouco mais caro. Ou vai preferir você mesmo que você seja um pouco mais barato que os outros. E aí uma pequena historinha para encerrar esse vídeo, que aconteceu comigo mesmo, que uma vez eu estava em uma feira, nada relacionado com tecnologia, tá? Estava em uma conferência, e tinha uma pessoa lá que sabia que eu fazia sites, sistemas, enfim, e essa pessoa tinha recebido uma proposta para alguém fazer, né, o site dela, e essa proposta, a pessoa cobrou R$15.000 para fazer o site dela. Ela estava tendente a aceitar a proposta, a fazer o site e tudo mais, e aí perguntou para mim, me explicou como era o projeto, e perguntou para mim, e perguntou quanto eu cobrava para fazer aquele projeto, aquele mesmo projeto. E na minha cabeça, esse projeto não valia R$15.000. Esse projeto valia 1/3 desse valor, muito menos do que isso, muito menos mesmo do que isso. Aquela pessoa realmente explorou a cliente. E aí você, no meu lugar, poderia pensar, beleza, a pessoa, eu já sei que alguém cobrou R$15.000 para fazer esse projeto. Eu consigo fazer esse projeto e acho tranquilo fazer esse projeto por, vamos supor, por R$3.000. Então, eu posso muito bem, já que alguém cobrou 15.000, eu não vou cobrar 3.000, né? Eu posso cobrar 12.000, 10.000, que a pessoa vai aceitar mais do que feliz, né? Você pode pensar isso. Só que isso seria honesto, já que para você acha que você consegue fazer esse projeto e que fica legal com R$3.000, para que o R$3.000 para aquele projeto é o honesto para você, então
Se você cobrar mais do que isso, porque você sabe que alguém cobrou mais, isso seria desonesto da sua parte. Então, apesar de que, por exemplo, eu cobrei R$3.000, tá? Só esclarecendo. Cobrei R$3.000 para esse projeto e ela aceitou e eu fiz o projeto e ela ficou feliz e beleza. Então, a questão é, eu poderia muito bem ter cobrado, por exemplo, R$10.000. Seria mais de 3 vezes o que eu cobrei. E ela provavelmente iria aceitar, já que ela tinha uma proposta de R$15.000 em cima da minha. Entende? Então, a questão é você ser honesto, que em algumas vezes você vai perder dinheiro, mas você vai dormir tranquilo. Entende o que eu estou dizendo? Então, da mesma forma que você não queria que alguém lhe enganasse, já que você recebeu uma proposta absurda e alguém vem com uma proposta menos absurda, mas ainda assim absurda, e você faz feliz e foi enganado. Entende? Então, do mesmo jeito que você não queria que alguém fizesse isso com você, não faça isso com outras pessoas. E muita gente, inclusive, aconselha que você faça isso, que você, quando alguém vem com um projeto, você diga que alguém cobrou por um projeto similar, tanto, que aí você já sobe o valor e muito. Aí você diminui um pouco e consegue pegar muito dinheiro por aquele projeto. Entende? Então, o meu conselho é que você seja honesto. Se aquele projeto para você vale 3 mil, cobre 3 mil. Mesmo que outra pessoa cobrou 150 milhões. Então, para não estender esse vídeo, eu queria só ficar com essa história para finalizar. Então, beleza? É assim que você consegue competir com programadores mais baratos, se focando na sua comunicação e mantendo um preço honesto. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até mais.